Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana o segundo turno, portanto, da PEC. Ontem foi uma vitória apertada do governo no plenário da Casa. Foi aprovado, portanto, o texto base que viabiliza esse pagamento de R$ 400 aos beneficiários do Auxílio Brasil. A PEC prevê aí esse drible, esse furo no teto de gastos e ainda vai permitir a expansão das despesas públicas em 22. O texto recebeu 312 votos a favor, apenas 4 a mais que o necessário, não é? 3 partidos que tentam construir uma terceira via na eleição presidencial, PSDB, PSD e o Podemos, ajudaram o governo a aprovar a matéria. Em primeira votação, né? Mas o que chamou mais atenção foi o apoio de 15 dos 24 deputados do PDT, partido que faz oposição a Jair Bolsonaro. Em reação, o ex-governador Ciro Gomes, um dos líderes do partido, disse que suspendeu a pré-candidatura dele à presidência, aspas, até que a bancada do partido reavalie a posição. Olha, em termos de postura, o Ciro Gomes fez o certo, né? Fez bem. Você tem ali membros de um partido que está lançando um candidato, supostamente para combater o que o Bolsonaro está fazendo, o que é o que representa o Lula, o que ele fez no passado, para não voltar a ter o governo dele, já que está competindo com ele. E aí vai o partido desse candidato e vota a favor de um calote. É disso que se trata. Imagine nós, cidadãos, pagadores de impostos, se nós vamos chegar para o governo, se a gente estiver devendo para o governo, e falar assim, não vou pagar agora não. Vamos deixar para depois, vamos parcelar aqui, ó. Vamos deixar para o ano que vem, ou para daqui a 2 anos, 3 anos e tal. Segura aí, agora eu não estou podendo pagar não. Vê se você consegue fazer isso com essa facilidade com que o governo consegue fazer com você. Pode não ser você exatamente, porque você não prestou um serviço para o governo, a sua empresa não teve qualquer elo, você não enfrentou um processo judicial, mas é assim para todas as pessoas que venceram o governo ao longo de um processo judicial, muitas vezes bastante demorado. E aí você tem uma decisão com trânsito em julgado e o sujeito não pode receber. O sujeito que eventualmente teve gastos e que precisa cobrir com outras fontes de renda porque o governo não está pagando para ele. É um governo caloteiro, com o aval de todos esses parlamentares. Tem vários aspectos aqui a se considerar sobre o que aconteceu, os métodos e o reflexo na corrida eleitoral. Então eu vou trazer aqui por partes. Ontem a gente estava falando no programa sobre as emendas de relator, que são aquelas verbas que o próprio governo deixou que o Congresso tomasse conta. Mostrei isso lá atrás, quando teve votação para orçamento. Eduardo Bolsonaro estava viajando, o partido dele deixou rolar, depois fingiram indignação com aquilo que eles próprios deixaram passar, e isso foi cada vez mais se transformando numa ferramenta de toma lá da cá, de balcão de negócio, de compra de apoio parlamentar. Então uma verba que não é da emenda individual e de bancada, que é usada para que o parlamentar receba, dê o seu apoio ao governo e possa comprar o voto dos eleitores no seu reduto eleitoral, onde ele aplica essa verba sem transparência também. Ela é liberada sem transparência para o parlamentar e aplicada pelo parlamentar sem transparência, para ele fazer um bonito com o eleitorado dele e sabe-se lá onde vai parar esse dinheiro. Porque aí você tem casos de sobrepreço, como no caso do tratoraço, equipamento agrícola sendo comprado por um preço maior do que o de mercado. Então você tem brechas para corrupção dentro desse esquema. Mas é o mensalão institucionalizado. E o que o Arthur Lira, presidente da Câmara, fez? Ofereceu mais verba para quem ele queria que votasse a favor da PEC dos precatórios. Precatório é isso, é a dívida decorrente de uma decisão judicial. E ele ameaçou cortar a verba de quem não votasse com ele. E aí o que falou mais alto? Falou mais alto o dinheiro dos fundos e das emendas do que a preocupação com as consequências de você furar o teto de gastos, que é inflação, juros, desvalorização da moeda, do real no caso, frente ao dólar, como a gente está vendo por aí, o que acaba turbinando também o processo inflacionário. E aí você teve essa representatividade vexaminosa dentro de partidos que poderiam ter se colocado de maneira contrária. Por quê? Você tem outras maneiras, teve até o
economista, né, Felipe Salto, que estava ali apontando, olha, você tira aqui tantos bilhões da emenda, tantos bilhões dali, pronto, você tem como passar o dinheiro para a população de baixa renda. Você pode pegar as emendas de relator também, como eu estava falando ontem. Tem o dinheiro suficiente, mas eles queriam a PEC dos precatórios porque ela rende a mais. E aí eles conseguem turbinar ainda mais as emendas de relator, quer dizer, mais poder para o Arthur Lira comprar votos nas próximas ocasiões. E ainda podem turbinar o fundão eleitoral, quer dizer, é mais dinheiro, em ambos os casos, para que os parlamentares gastem no período eleitoral e possam ser reeleitos. Porque a expansão do teto vai além daquilo que é necessário para turbinar o programa de transferência de renda. Ninguém está contra que a população esfomeada, necessitada, receba o seu dinheiro. Está contra o privilégio dos políticos, as mamatas, da qual eles não quiseram abrir mão e preferiram arriscar a economia brasileira inteira para conseguir ainda mais mamata. É disso que se trata. Então, a postura pública do Ciro Gomes, vamos ver até onde ele vai nesse ponto, que ele vai ter novas conversas, teve gente até dentro do PDT, não, se o partido decidir, eu posso até mudar o meu voto, porque isso foi votação em primeiro turno, pode ser revertida no segundo turno, e o Podemos, para o qual o Moro entra agora, eram 9 integrantes, 5 votaram a favor da PEC. Quer dizer, metade praticamente, um pouquinho até mais, né? Você tem um número ímpar ali de 9, você tem 5 que votaram a favor da PEC. E aí o Moro vai fazer como o Ciro, vai bater o pé e tal. É uma situação um pouquinho diferente, porque o Moro nem sequer está afiliado, né? O Ciro já é candidato com o marqueteiro João Santana e tudo. Mas ele pode agir internamente também, chamar ali na chincha, falar, ó, assim não dá e tal. Vamos ver o que vai sair daí. E se o Ciro vai conseguir convencer. Porque tem um risco aí da postura pública do Ciro, que ele posa assim, e os parlamentares falam, não abro mão, porque preciso disso aqui para me reeleger e tal, e ele acaba meio que derrotado. Então, é tudo muito sensível, mas mostra a sujeira da política brasileira e como às vezes se tapa o nariz para tentar mudar por dentro, mas com muita dificuldade.